Olá, o meu nome é Cátia Godinho, sou enfermeira pediátrica e este é o meu canal YouTube. Hoje trago-vos aqui um tema que me tem sido pedido por várias mães. Vamos então falar sobre o desfralde. Em relação ao desfralde, há várias coisas que precisamos de ter em conta. Há sinais físicos que a criança nos mostra em como está preparada então para iniciar o processo do desfralde, mas além disso é preciso também ter em conta todo um conjunto de fatores que podem então ter influência em todo este processo, que pode condicionar então o processo de desfralde. Fatores como, por exemplo, o nascimento do irmão, uma mudança de casa, uma mudança de escola, um acontecimento traumático na família, a perda de um ente querido. Portanto, é todo um conjunto de fatores, de mudanças e de condicionantes emocionais que vão então ter influência em todo o processo. Se falarmos em relação aos sinais físicos de que a criança está preparada, eles são vários, portanto, podemos então falar sobre o andar, uma criança que já anda bem, sem apoio, uma criança que já consegue subir escadas com pés alternados, uma criança que já passa várias horas com a fralda seca ou que já acorda muitas vezes com a fralda seca. Portanto, tudo isto são alguns sinais que nos vão mostrando que a criança está pronta em termos físicos para iniciar o processo do desfralde. E se falarmos em termos de desenvolvimento cognitivo, portanto, em termos de idade, costumamos dizer que o ideal é começar então a apresentar o bacio à criança, a começar a fazer então os primeiros contactos da criança com todo este processo por volta dos 18 meses. Há quem diga que aos 15 meses a criança já está preparada para isso, mas lá está, depende tudo de criança para criança. Há crianças que com 15 meses vão estar preparadíssimas e há crianças que com 2 anos ainda não vão estar preparadas. Portanto, é importante, como em tudo, no desfralde, como em tudo, nós olharmos para a criança que temos à nossa frente e respeitarmos o seu ritmo, ok? Há crianças com quem este processo se vai passar de uma forma extremamente natural, extremamente rápida, e há outras crianças a que vão precisar de mais tempo, vão precisar de serem mais acompanhadas, vão precisar de serem mais estimuladas, vão precisar de mais tempo para então conseguirem ultrapassar todas estas etapas e então largar a fralda. Vou dar o meu exemplo pessoal, portanto eu tenho 4 filhos, o Dinis, que é um bebê, ainda não falámos de desfralde, mas tenho a Eva e o Duarte, que são os mais velhos, que no dia em que fizeram 2 anos já não usavam fralda. E tenho agora o Denis, que vai fazer 3 anos daqui a um mês E que tem sido muito, muito complicado. Portanto, o Francisco só agora começa então a largar as fraldas, mas ainda temos muitos acidentes. Portanto, é mesmo importante respeitar o ritmo deles, ter em conta todos os acontecimentos que houve na nossa vida e na vida deles, que possam então condicionar tudo isto. Por exemplo, o Francisco, eu sei que o nascimento do irmão teve um grande impacto na parte emocional dele e, portanto, que condicionou muito este processo de desfralde. E também tenho a noção que eu própria estive menos disponível do que estive, por exemplo, para a Eva e para o Duarte. Foi uma altura em que eu estava em final de gravidez, em que depois o Dinis nasceu, em que obviamente eu me sentia também com menos energia e menos disponível para fazer o processo de desfralde com a consistência, com a mesma consistência, não é? Com a mesma frequência, com o mesmo empenho com que fiz para o Duarte e para a Eva, porque de facto no Duarte e com a Eva foi tudo muito natural na mesma, mas eu era muito mais consistente e era muito mais empenhada, por assim dizer. Era uma coisa que eu fazia todos os dias eu sentava na sanita ou no bacio e de facto estava muito mais presente do que agora com o Francisco, porque com o Francisco e com o Dinis recém-nascido, com os outros dois, portanto, era muita coisa para gerir e eu tive também que decidir em que eu iria gastar as poucas energias que me restavam e, portanto, o processo do desfralde não o pus de lado, fui sempre incentivando o Francisco, juntamente com o meu marido, obviamente, não é? Porque isto é um trabalho em equipa,
fomos sempre incentivando o bacio, fomos sempre mostrando, sempre que ele dizia que queria tirar a fralda, nós tirávamos-lhe a fralda, mas de facto não insistimos muito, só agora há poucos meses é que começámos então a dar mais consistência ao processo, a insistir mais neste aspecto. Agora, uma coisa é ser consistente e insistir e estar presente, e outra coisa é obrigar, ok? Qual é que é a diferença? O que é este ser consistente, este ser empenhado? É todos os dias nós mostramos à criança o bacio, todos os dias nós mostramos à criança que nós próprios também fazemos xixi, cocó na sanita. As crianças aprendem muito por imitação. Isto é extremamente importante nós termos em mente, ok? Portanto, nós podemos aproveitar o facto de que as mães, isto é principalmente as mães, os pais acho que não tanto, mas as mães nunca vão à casa de banho sozinhas, não é? Para mostrar então à criança, olha, estás a ver, a mãe está a fazer xixi, a mãe faz xixi na sanita, tu também podes fazer. E então começar assim a incentivar a curiosidade da criança. Agora, é muito importante nós termos a noção de que os acidentes vão acontecer, ok? A criança, para começar a conseguir controlar os esfíncteres, primeiro tem que ter consciência de que aquilo está a acontecer. E a criança só ganha consciência quando 2 ou 3 vezes, ou mais, dependendo das crianças, faz xixi pelas pernas abaixo, porque a criança acaba por se espantar, mas o que é isto? Eu nunca tive esta sensação, isto está molhado e está quente, mas o que é isto? A criança depois começa então a adquirir a consciência de que está a fazer xixi e depois, mais tarde, começa a adquirir a consciência de que vai fazer xixi. E é nesta altura em que então começa a pedir com maior frequência para ir ao bacio antes de fazer xixi. Mas os acidentes vão acontecer na mesma, ok? É importante nós termos a noção disso, é importante nós tentarmos não perder a paciência e não ralhar com a criança. Ou seja, sempre encaminharmos a criança para aquilo que é o correto, dizermos ao filho ou filha, olha, estás a ver, fizeste xixi nas calças, agora estás todo molhado, quando não tens fralda ou xixi não podes fazer nas calças, tens que ir ao bacio, tens que ir à sanita, etc. Portanto, é importante nós fazermos isto sempre no sentido de incentivar e não no sentido de ralhar, que é para a criança não começar a ver o processo de desfralde como uma coisa negativa, ok? E há outra coisa também muito importante, outro aspecto muito importante que eu gostava de falar aqui, que é o desfralde coletivo, não é? O desfralde que se costuma fazer nas creches, em que as educadoras dizem, vamos começar o desfralde e vamos começar para todos os meninos. Mas é importante ter em conta que todos os meninos não são iguais, todos os meninos não têm o mesmo ritmo e todos os meninos não têm as mesmas vivências, ok? Portanto, todas aquelas condicionantes de que eu falava há pouco. É importante, sim, propor as educadoras tentarem pôr a criança no bacio. Se a criança aceitar, tudo muito bem, mas se a criança chorar, se a criança se mostrar contrariada, é importante também saber respeitar isso, ok? Os pais podem reforçar todo esse processo em casa, portanto, ir propondo à criança, ir mostrando o bacio, tentando desmistificar o que for preciso, não é? Para a criança começar então a aceitar isso de uma outra forma, mas sempre sem obrigar, sempre sem forçar nada, ok? Isto é uma coisa que deve ser também algo natural, que a criança deve ver como um processo normal e natural e não como uma coisa forçada e obrigada, porque isto só vai desencorajar ainda mais a criança, ok? Portanto, penso que era tudo o que eu vos queria dizer acerca do desfralde. A mensagem mais importante que eu queria passar é mesmo esta, é mesmo a de que cada criança tem o seu próprio ritmo e cada criança tem uma história de vida diferente e acontecimentos na sua vida diferentes que podem condicionar o desfralde de uma forma positiva ou menos positiva, e de que é importante termos isso em mente e podermos então acompanhar a criança, estimular a criança, incentivar a criança sem obrigar, respeitar sempre o ritmo dela, porque eles não vão usar fralda até aos 10 anos, ok? Não vão usar fralda até ir para a tropa, da mesma forma como não vão usar xuxa até ir para a tropa, não vão mamar até se casarem. Portanto, eu acho que nós atualmente temos muita tendência para forçar um bocadinho tudo nas crianças, mas a criança tem o seu ritmo e elas acabam por deixar essas coisas. Sim, acho que concordo que sim, que devemos acompanhar, que devemos estimular a criança, mas do acompanhar e estimular e incentivar
ao obrigar, vai a uma distância muito grande e que pode de facto fazer a diferença para aquela criança. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se acharam útil, partilhem, subscrevam o canal, ajudem-me a crescer e fiquem por aí. Em breve, mais um vídeo aqui no canal. Até já!